Sequência de mais do plenário. Tribunal Regional Eleitoral não pode ser magistrados. Imagem ampla do plenário na tela canto direito superior, logo do TRAP direito inferior, janela de livros com intérprete. Havendo quórum, declaro aberta a 74ª Barra sessão Agostinho judiciária Silvério, ordinária vice-presidente do TREAP, Tribunal Regional Eleitoral da Amapá. ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Submeto à apreciação a ata da 73ª sessão judiciária ordinária de 7/10/25. Não havendo nenhum óbice, declaro aprovada. Eu passo a presidência para o desembargador Mário Mazurek, porque eu sou relator do número 1 da pauta. Não tenho. Imagem ampla do plenário. A todos. Chama julgamento, embargos de declaração, nos embargos de declaração, no recurso criminal eleitoral número 6.010/2020. Macapá, relator, juiz Agostinho Silvério. Embargante, Aldilene Matos de Souza. Advogada Jéssica Colares da Silva e Natson Rodrigo dos Santos Colares e de Eduardo dos Santos Tavares. Embargado Ministério Público Eleitoral. Comporão a turma julgadora os juízes Alex Lamy, Normando de Souza, Keila Ursic, Paola Santos e Galiano Sei. Procuradora eleitoral, doutora Sara Cavalcante. A palavra está com o relator. Trata-se de embargos de declaração opostos Imagem ampla do por plenário. Aldilene Agora fala com o Matos desembargador Souza Agostinho ao Silvério. acordo Ele, branco de cabelos 8694/2025. castanhos escuros, curtos, penteados para o lado esquerdo, Referido os óculos de armação acordo, escura, ao analisar olhos embargos anudados castanho escuro, declaratórios da sobrancelha bem desenhada, Procuradoria castanho Regional escuro, nariz Eleitoral, afilado. Barba sou a escalada, tese de curta, que não há grisalha, testa omissão preta. apta a justificar embargo de declaração quando o acordo enfrentou fundamentadamente as questões jurídicas apresentadas, sendo vedada a rediscussão do mérito por meio desse recurso. A embargante alega a omissão do acordo quanto à violação ao princípio da unicidade do Ministério Público, defende que a ciência do promotor de justiça, em 10/6/2025, daria início ao prazo recursal, sustenta que a Procuradoria Regional Eleitoral, como fiscal da ordem jurídica, cursus iuris, não poderia substituir a promotoria eleitoral, parte no processo penal eleitoral, e invoca a jurisprudência do STJ para fundamentar a tese no agravo no RESP 1786-450-DF. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reconhecer a omissão quanto à intimação do promotor eleitoral e, consequentemente, declarar a intempestividade dos embargos da Procuradoria Regional Eleitoral já analisados, fixando o termo inicial do prazo recursal na data da ciência da parte pelo representante da Promotoria Eleitoral. A Procuradoria Regional Eleitoral sustenta a inadmissibilidade dos embargos de declaração por ausência de vício na decisão embargada. Afirma que
A contagem do prazo recursal somente se inicia com a intimação da parte legitimada, no caso, a própria Procuradoria Regional Eleitoral, que detém exclusividade para atuar no segundo grau. A Na barra ciência do inferior, promotor de 16 e justiça 7, estadual 8 que de 10 de atua apenas no 2025, primeiro grau 54ª não é Sessão suficiente para Judiciária Ordinária do deflagrar tal TRAP. prazo. Na barra de análise inferior, Admitir primeiro, que a embargo de ciência de declaração, membros nos embargos oriundos de de ramos declaração, distintos no do Ministério recurso Público criminal produz eleitoral, efeitos número do processo recursais comuns, 0600 desconsidera a autonomia 010 institucional entre o Ministério Público 80 Federal e os estaduais, 98.2020. Origem Macapá, barra contrariando a P, divisão relator, legal juiz de Agostinho Silvério. competências. E o presidente do STJ, o precedente do STJ citado não é aplicável à estrutura própria da Justiça Eleitoral, não se ajustando ao caso. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, senhora procuradora. Imagem ampla do Senhor plenário. presidente, boa tarde, excelências, boa tarde a todos. O Ministério Público reitera os termos do parecer. Eu vou a palavra ao relator. Eu estou conhecendo os embargos. Declaração, senhor presidente. Não vejo divergência, Vossa Excelência, prossegue. A embargante alega omissão quanto à intimação do Ministério Público. Contudo, verifico que essa tese Foco no foi desembargador amplamente Agostinho Silvério. analisada quando da apreciação da admissibilidade dos embargos opostos pela Procuradoria Regional Eleitoral, ocasião em que o tribunal, por unanimidade, decidiu que é improcedente a alegação de extemporaneidade fundada na suposta ciência da promotoria eleitoral. A atuação do Ministério Público Eleitoral nos tribunais regionais é exclusiva da Procuradoria Regional Eleitoral, entre parênteses, artigos 77 e 78 da Lei Complementar 75 de 93. Promotores de justiça atuam apenas no primeiro grau e não possuem legitimidade para a ciência processual no segundo grau. E a intimação válida ocorreu perante a Procuradoria Regional Eleitoral. Destaco a distinção entre postular ao tribunal e postular no tribunal. O promotor eleitoral pode postular ao tribunal, como ocorreu mediante a apresentação de contrarrazões, mas qualquer manifestação ou recurso no âmbito desta Corte deve ser subscrito exclusivamente pelo Procurador Regional Eleitoral, salvo delegação expressa. Esse entendimento é respaldado pela jurisprudência do STJ e do TSE. O precedente invocado pela embargante não se aplica ao caso, pois trata de situação distinta. A reiteração de argumentos já definitivamente enfrentados e rejeitados pelo colegiado, sob pretexto de apontar omissão inexistente, configura a utilização indevida dos embargos de declaração e caracteriza a litigância de má-fé. Artigo 80, itens 2 e 7 do CPC, pois altera a verdade dos fatos ao afirmar omissão quando a matéria foi detidamente analisada. Interpõe recurso com o intuito manifestamente protelatório, comprometendo a eficiência da prestação jurisdicional. Esse Tribunal Regional, em situações análogas, tem aplicado penalidades pela utilização protelatória dos embargos de declaração e pela litigância de má-fé, conforme precedentes recentes aos acordos números 8614, 2025, 8691, 2025, 8729, 2025 e 8.744, também de 2025, e reconheceram o caráter protelatório de embargos que reiteram argumentos anteriormente enfrentados, sem indicação de vício real na decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho inalterada a decisão embargada, por configurada a litigância de má-fé, com fundamento no artigo 275, parágrafo 6º do Código Eleitoral, condena o embargante ao pagamento de multa no valor de um salário mínimo a ser revertido em favor da União. É como voto, senhor presidente. Como voto, juiz Imagem ampla do plenário. Alex Lamy. Acompanho o relator, senhor presidente. Juiz Normando de Souza. Senhor presidente, eu também acompanho o relator. Juiz Keila Utsi.
Acompanho o relator, presidente. Luísa Paola Santos. Acompanho o relator, presidente. Luiz Galeano Sei. Com o relator, senhor presidente. Eu proclamo o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, conheceu dos embargos e, pelo mesmo quórum, rejeitou-os, nos termos do voto proferido pelo relator. Obrigado. Eu vou dar a Imagem palavra para à o plenário. presidência ao senhor presidente. Obrigado. Em julgamento, embargos de declaração no cumprimento de Organos sentença amarrando Gênio Silvério. número 060009471, origem Macapá, relatora a juíza Keila Utsig, embargante União Federal e embargado Solidariedade. Serão vogais os juízes Paula Santos, Galeano Sei, Maria Mazurek, Alex Lamy e Normande Souza. Com a palavra, a ilustre relatora. Boa tarde Imagem a ampla todos. do plenário. Trata-se de cumprimento de sentença E ambiente derivado do virtual e processo na de tela, prestação de juíza Keila contas Utsig, anual do Lanete de exercício pele clara, tem financeiro de cabelos castanhos 2020 escuros, do pretos para Partido trás, olhos Republicano amendoados, da Ordem castanhos escuros, Social, nariz PROS, afilado e trastaga preta. cujas Na barra de contas rolagem foram inferior, 2. desaprovadas Embargo de pelo declaração TRE no cumprimento de com sentença, número do com processo determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 188.915,71,23. Relator Em razão penal. de Origem Macapá, irregularidades na Rapper, aplicação relatora de juíza recursos Keila Utsig. oriundos do fundo partidário, nos termos da Lei 90.96/95 e da Resolução TSE 23.604/19. O Diretório Nacional do PROS, intimado para o desconto da obrigação, manteve-se inerte, circunstância que levou o TRE a determinar o desconto direto pela Secretaria de Orçamentos e Finanças. Na sequência, sobreveio a informação de que o PROS fora incorporado pelo Partido Solidariedade, circunstâncias que suscitou a discussão acerca da subsistência da obrigação de ressarcimento e da eventual aplicação do artigo 3º, 1 da Emenda Constitucional 111/2021, que veda a transferência de sanções aos partidos incorporadores. Em razão disso, foi proferida a decisão extinguindo o processo por perda superveniente de objeto, em virtude da incorporação partidária. Contra essa decisão, a União Federal, por intermédio da Advocacia Geral da União, opôs embargo de declaração, sustentando omissão relevante. Argumenta que a devolução de valores ao Tesouro Nacional não configura sanção no sentido constitucional, mas sim obrigação de natureza civil decorrente da malversação de recursos públicos, devendo ser exigido do partido incorporador nos termos do artigo 5º caput da Resolução 23571/2018, atualmente a 23709/2022. Aduz ainda que a Emenda Constitucional número 111/2021 alcança apenas sanções administrativas ou restritivas, não a restituição de valores indevidamente aplicados. Para embasar sua tese, trouxe precedentes de TREs que reconhece a responsabilidade do partido incorporador em relação à obrigação de devolução de valores ao erário. Por sua vez, o MP, instado a se manifestar, destacou que o cumprimento da sentença refere-se à restituição de recursos do fundo partidário, irregularmente aplicados, e não à penalidade, ressaltando que a AEC 111/2021 não pode ser interpretada como excludente da obrigação de devolução de verbas públicas mal utilizadas. Defendeu ainda que a extinção do feito sem a prévia intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões configuraria nulidade processual, à luz da jurisprudência consolidada do STJ. Nesse sentido, pugnou pela intimação do Diretório Nacional de Solidariedade, sucessor do PROS, para integrar a execução e responder pela obrigação. O Partido Solidariedade foi intimado a regularizar sua representação processual,
tendo em vista seu partido incorporador, e não o fez, apesar de reiteradamente diligenciado. É o relatório, presidente. Senhora Procuradora, Reitero os termos do parecer, Excelência. Imagem ampla com a do plenário. palavra é ilustre relatora. Os embargos de declaração são tempestivos, tendo sido opostos num prazo. Ou suposta omissão da decisão que não teria discutido a natureza jurídica da penalidade imposta. Conheço dos embargos. Juíza Paola, Acompanho. juiz Galiano, Acompanho. juiz Mazurek, Apoio. juiz Alex, Acompanho. juiz Normandes, Também conheço. pode prosseguir. Relatora, foi conhecido, pode prosseguir. Eu vou primeiro analisar a preliminar de ausência de intimação. Na do tela, a PMNP, juíza tá? Keila O Utizini. Ministério Público Eleitoral requer intimação do Diretório Nacional do Solidariedade para manifestação ante a ausência do órgão partidário vigente no Amapá. No entanto, a extinção da representação processual regional é justamente uma consequência da incorporação. Em razão da incorporação, o Solidariedade sucede o PROS em direitos e obrigações, e o Diretório Nacional é a instância superior responsável pelo passivo, conforme artigo 28, parágrafo 6º da Resolução do TSE, 23.604/2019. Contudo, a oposição de embargo de declaração por parte da União, buscando a retomada da reforma da decisão extintiva, que beneficiou a Solidariedade, impõe o contraditório. Desta forma, foi determinada a regularização da representação processual pelo partido, o que supre a ausência anterior da intimação. Portanto, não persiste a irregularidade levantada. Rejeita a preliminar. Doutora Paola, Também acompanho. Galiano, Acompanho. doutor Mazurek, doutor Alex, Acompanho. doutor Normandes, Da mesma forma. pode prosseguir. Ilustre relatora. A questão central reside Imagem em ampla do determinar plenário. Agora, a na tela, a subsistência da juíza Keila obrigação de Utizini. ressarcimento de valores após a incorporação do POS pelo Partido Solidariedade, considerando a vedação de transferência de sanções aos partidos incorporadores previsto no artigo 3º, da Emenda Constitucional 111/2021. A jurisprudência do TSE e a legislação eleitoral aplicável corroboram o entendimento de que a obrigação de ressarcimento ao erário por irregularidades na aplicação de recursos públicos possui natureza civil e patrimonial, distinguindo-se das sanções de caráter administrativo ou restritivo, como a suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário, que estas sim são vedadas de transferência pela Emenda Constitucional 111. Trago a exemplificar um julgado do TSE. Assim, a devolução de valores indevidamente aplicados não se enquadra no conceito de sanção alcançado pela norma constitucional. A resolução do TSE 23.709/2022, que dispõe sobre a prestação de contas dos partidos políticos, estabelece em seu artigo 5º caput, dispositivo que sucedeu o artigo 5º da Resolução 23.571/18, a regra de sucessões de obrigações. Artigo 5º. Na hipótese de fusão, incorporação ou de extinção de partido, o sucessor ou aquele que absorveu o patrimônio e os direitos responderá pelas obrigações e pelos deveres de prestar contas do sucedido. A obrigação de devolver ao erário valores provenientes do fundo partidário aplicados irregularmente não se confunde com sanções de natureza eleitoral ou administrativa. Trata-se de recomposição do patrimônio público diante do dano material. A EC 111/2021 buscou evitar que as consequências políticas e administrativas de um partido, suas sanções, fossem transferidas a outro que o absorve. Todavia, a responsabilidade pela má gestão e o dever de restituição de verbas públicas, por sua natureza patrimonial, transferem-se ao partido sucessor, conforme o artigo 5º da Resolução 23.709/2022. Pelo exposto, a condenação à devolução de valores ao Tesouro Nacional, decorrente de mau uso de recursos do fundo partidário, não se enquadra na proibição de transferência de sanções prevista no artigo 3º, da Emenda Constitucional,
A obrigação subsiste e deve ser exigida do partido incorporador. Assim, voto pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão da decisão embargada, reconhecendo que a determinação de devolução de verbas ao Tesouro Nacional por irregularidade na aplicação de recursos públicos possui natureza civil ressarcitória, não se enquadrando como sanção para fins do artigo 3º, 1º da emenda constitucional. E, desta forma, reformar a decisão que extinguiu o feito para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença contra o Solidariedade, na qualidade de partido incorporador e sucessor legal. É como voto, presidente. Imagem ampla do plenário. Doutora Paola, Acompanho a relatora. doutor Galiano, Com a relatora. doutor Mazurek, Também acompanho. doutor Alex, Acompanho. doutor Normandes, Eu também acompanho, senhor presidente. Acompanho. Chegou aí? sim, Sim. decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu dos embargos, rejeitou a preliminar de ausência de intimação do PROS e, no mérito, acolheu-os para determinar o regular prosseguimento do cumprimento da sentença em desfavor do Partido Solidariedade, na qualidade de incorporador e sucessor legal do PROS, nos termos do voto da juíza relatora. Eu consulto ao Silus para Foco se Luiz algum Marnovo processo de Chune mesa. Silvério. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão judiciária. Imagem ampla do plenário. Sequência de maio do plenário. Tribunal Regional Eleitoral não passa aos magistrados.